Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos que estão já chegando aqui para a nossa transmissão, a nossa última live dessa semana, né? Graças a Deus. Sexta-feira, hoje dia 7 de agosto de 2020, inverno aqui no Brasil, né? E um dia já, graças a Deus, pelo menos o sol, né, já está raiando aí nesse dia, graças a Deus, né, para deixar o dia mais alegre. E amém, porque você já está conosco. Deixa eu dar aqui bom dia para os irmãos. Olha só quem já está conosco aqui, Simone, logo cedo. Olha só, a Lúcia Ocampo Barbosa estava com a gente ontem à noite, né? A Isabel Basílio também. E ela tá dando boa tarde, porque lá em Portugal já é, acho que já é parte da tarde lá, né? Vamos ver aqui, quem mais que já tá aqui? O Marcos, né? Nosso companheiro fiel, Marcos Amaral, a irmã Marli Viana, a Sônia Culuquian, a Joana Dark Beraldo, a Joana Dark, também acredito que esteve conosco já em outras transmissões, né, Joana Dark? Depois se você puder dizer da onde você é, qual a sua igreja, fala aí pra gente, tá? A Ana Félix, a Marlene Coelho, a Miriam Albano, quem mais? A Jaiane Remígio tá aqui dando bom dia já também pra gente. Irmão Edson Carvalho Prado, a irmã Maria Pinto, Gilmar Porto. O pessoal já tá dando bom dia pra gente aqui, ó. A Vera... Pontuais, hein? Falei 8 horas, né? a Vera Lúcia, né? Quem mais que tá aqui? A Sandra Rodrigues. Só tô citando quem escreve, tá bom, gente? A Beth Gonçalves, a Angelina Nutti, né? Quem mais aqui? A Gedalva Venâncio. A Elisa tá com a gente hoje, né? A irmã Francisca Vanduila, né? Amém. Olha aí, o pessoal que já tá dando bom dia e a paz do Senhor para nós aqui, né? Zé Reis também, ó. Zé Reis já tá aí, bom dia. Bom dia, gente. Boa manhã de sexta-feira, bom final de semana para todos, né? Zoraia Conceição, Adriana Lopes, a paz do Senhor Jesus. Deixa aí o seu recadinho pra gente, não é? Deixa aí o seu bom dia, manda a paz do Senhor para nós aí. Amém. Curte aí a transmissão. Curte aí, gente. Não esquece. Compartilha. Se você participa de algum grupo, né? Compartilha aí algum grupo que você participa, tá bom? A Iraci Martins também, ó. A paz do Senhor, casal abençoado. Amém, irmã? Graças Amém. a Deus. Ó, a Joana Dark, ela tá dizendo aqui, sou de Divinópolis, Minas Gerais, da igreja Graça e Paz, Pastor Jorge. Amém, irmã? Que bom, ó. Temos uma mineira lá de Divinópolis conosco hoje, né? Temos também aqui a Vera Lúcia Pereira, tá? Que a gente também não conhece. Depois diga de onde você é, irmã, de qual a sua igreja, tá bom? A Joyce, eu falo Joyce Mary. É Mari. A Simone diz que é Joyce Mari. Mas tem que ficar mais chique, né? Joyce Mary, né? Glória a Deus. A Lúcia está dizendo que... A Lúcia Ocampo diz que congrega na igreja MFA, aqui na cidade de Pissarras, Santa Catarina, né? Santa Catarina. Legal, Lúcia, lá de Santa Catarina, né? Legal, muito bom. Beleza, gente, então vamos lá. Simone vai louvar nessa manhã, né? E vamos ter uma manhã muito abençoada aqui juntos, amém? Glória a Deus. Vamos lá. Fala comigo, fala, Senhor, decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala
falas através de um irmão. Sei que me falas quando dobro os joelhos em oração. Sei que me falas pela tua palavra. Falas comigo até quando te calas. Sempre te ouço na tribulação. Tua voz me acalma e traz consolo ao meu coração. Quando não sei que direção tomar, paro tudo pra te escutar. Nada é mais importante, eu só quero te ouvir falar. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Sei que me falas através de um irmão. Sei que me falas quando dobro os joelhos em oração. Sei que me falas pela tua palavra. Falas comigo até quando te calas. Sempre te ouço na tribulação. Tua voz me acalma e traz consolo ao meu coração. Quando não sei que direção tomar, paro tudo pra te escutar. Nada é mais importante, eu só quero te ouvir falar. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Amém. Glória a Deus. Que Deus possa falar aí conosco, né? Nesta manhã. Amém. Amém?
Canta mais um louvor aí, Simone. Vamos lá, vamos louvar nessa manhã, né, gente? Vamos cantar mais um louvor aqui com a Simone. Já já nós vamos nessa manhã falar sobre a parábola do semeador, gente. Uma parábola maravilhosa que o Senhor Jesus contou. Fique aí, já já, né? Nós vamos falar essa parábola, mas vamos louvar com mais um cântico enquanto isso. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas na caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te dirigirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixarás. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Segura, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai. Amém, graças a Deus.
Segura na mão de Deus e vai, irmão. Continua, caminha. Não desiste não, né? Vamos segurar na mão de Deus e seguir em frente, amém? Graças a Deus. Muito bom que você está conosco. Um bom dia aí para todos os irmãos que chegaram aí para a nossa transmissão durante o louvor, né? Amém? Graças a Deus. Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre uma parábola bem especial, né? Aqui das Escrituras, uma parábola contada pelo Senhor Jesus. A gente está numa série aqui de parábolas, né? De Jesus, tá? A Bíblia tem muitas parábolas, né? Eu tenho falado aqui para vocês que eu estou me baseando num livro aqui, que é olha o título do livro, Todas as Parábolas da Bíblia, né? É um livro de muitas páginas, né? Então, esse livro aqui analisa todas as parábolas, né? De Gênesis a Apocalipse. Mas nós estamos nos concentrando nas parábolas de Jesus, tá? Nas parábolas que foram contadas pelo Senhor Jesus. Então, se você puder, se você tiver com a sua Bíblia aí pertinho de você, eu sei que tem alguns irmãos que esse momento é um momento, né, sagrado, vamos dizer assim, né? Ouve a live sem fazer outra coisa, né? Alguns ouvem fazendo outras coisas, tudo bem, de repente você está aí trabalhando, lavando uma louça, né? Está aí, organizando um documento aí no escritório, mas está ouvindo a gente, né? Legal também. Mas quem puder abrir a sua Bíblia, Mateus capítulo 13, tá? Nós vamos ler aqui então alguns versículos aqui. Eu vou começar lendo do versículo 3, tá? Então, Mateus capítulo 13, versículo 3, que diz o seguinte: E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Bom, essa é a primeira parte. Depois nós temos uma segunda parte, nós vamos ler daqui a pouquinho, quando Jesus explica essa parábola para os discípulos, né? Essa parábola é interessante porque nem todas as parábolas que Jesus contou, ele explicou o significado, né? Muitas das parábolas, pelo menos não está registrado. Pode ser que ele tenha explicado depois a parte para os discípulos, né? Essa parábola aqui, ela está registrada e está também, daqui a pouco nós vamos ler, nos versos à frente, está registrada a explicação da parábola, tá? Então essa parábola, pelo menos em relação ao registro bíblico, é interessante este fato, né? Que nós temos Jesus contando a parábola e depois, um pouco adiante, Jesus explicando a parábola, né, para os discípulos. Mas antes de nós lermos essa explicação de Jesus, gente, olha só, preste muita atenção. Vamos ver aqui, essa parábola ela é chamada de parábola do semeador, né? Esse autor aqui que a gente está seguindo, ele chama de parábola do semeador e da semente. Mas tem outros autores que chamam essa parábola de a parábola dos diversos solos, né? Porque tem todos esses elementos envolvidos aqui nessa parábola. Você tem uma figura que é a figura do semeador, né? Um semeador que está lançando o quê? Uma semente, tá? O semeador ele está lançando a semente. Então imagina um semeador que está jogando a semente, né? Por onde ele passa, ele está jogando, está lançando a semente, tá? E
então nós temos aqui o semeador, nós temos a semente, né? Então, a gente vai tentar entender quem é o semeador, tá? Nós vamos tentar entender aqui quem é o semeador, tá? Nós vamos tentar entender o que é a semente, ou qual é a semente, né? E aí nós temos aqui também 4 tipos de solos, né? 4 tipos de solos, tá? Então, quais são os 4 tipos de solos aqui? Beira do caminho, né? O solo rochoso, o solo espinhoso e a boa terra. A gente tem esses 4 tipos de solos aqui. Então, nós já vamos aqui nos adiantar dizendo que esses 4 tipos de solos representam 4 tipos de corações, né? 4 tipos de corações, 4 tipos de atitudes diferentes em relação à palavra de Deus. Quatro atitudes diferentes em relação à reação das pessoas quando elas recebem a palavra de Deus. Aí eu já estou me adiantando, né? Porque a palavra de Deus é a semente. Mas olha só, deixa eu repetir aqui para ficar bem assim fixado na sua mente. Então, Jesus ele conta uma parábola aqui, né? Que um determinado semeador começou a semear, lançar a semente na terra. E aí uma parte da semente caiu, disse Jesus, à beira do caminho. Aí o que aconteceu com essas sementes? Jesus falou que as aves dos céus vieram e comeram essa semente. Ela não chegou nem a germinar essa semente. Ela ficou ali no solo, né? Não chegou a se aprofundar, não chegou a germinar, não chegou a brotar, não chegou a crescer. E as aves já vieram e já comeram aquela semente. O que será que representa isso? Vamos ver daqui a pouco. Que tipo de solo, que tipo de coração é esse? O que essas aves simbolizam aqui nesse texto, não é? Que comeram essa semente. Vamos ver daqui a pouco. Aí Jesus fala, o segundo tipo de solo é o solo rochoso. A semente caiu ali num solo que tinha uma camada fina de terra por cima, mas embaixo tinha muita pedra, né? Muito pedregulho, muita pedrinha, né? Então não tinha solo, não tinha terra para a raiz se aprofundar. E aí, nesse caso do solo rochoso, a parábola aqui diz que a sementinha até chegou a brotar, germinar, chegou até a nascer. Mas aí o sol começou a bater sobre ela, e como não tinha terra, era só pedra ali debaixo da superfície, não tinha terra, era muita pedra, um terreno pedregoso, aquele sol queimou a plantinha, e ela secou e morreu. Né? Aí o terceiro tipo de solo é os espinhos. Uma parte da semeadura do semeador caiu entre os espinhos. E também essa daí também nasceu, né? Germinou, nasceu, cresceu, mas aí os espinhos, né? Aqui o texto diz que os espinhos sufocaram. Os espinhos sufocaram aquela plantinha e ela também morreu, tá? E qual foi o quarto tipo de solo aí, Simone, que a semente caiu? Foi na boa terra, né? Então nós temos aí beira do caminho, solo rochoso, espinhoso e boa terra. Aí nesse caso da boa terra, a semente ela, né, foi semeada, ela germinou, brotou, germinou, não sei qual que é a ordem aí, não sou agricultor, né? Mas a semente germinou, brotou, cresceu e deu fruto, né? O texto diz, deu fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Ou seja, para cada semente, deu, né? Algumas deu 30, né? Outras deu 60 e outras deu até 100 por cada semente lançada na terra, né? Bom, gente, vamos lá. Vamos ver aqui o seguinte. Eu vou aqui ler algumas partes aqui, como a gente tem feito, do livro do Herbert Lockyer, né? Então ele diz aqui, veja, que a ênfase na parábola
é sobre a semente e os vários tipos de solo, né? Como a gente falou. Então, a semente, os vários tipos de solo, os obstáculos, que a gente vê aí que surgiram obstáculos, né? E as condições para a frutificação, tá? Vamos lá. Então, a questão é a seguinte aqui. O semeador. Quem é o semeador aí? Tá? Quem é o semeador? Então, esse autor aqui, ele fala o seguinte. A gente pode entender o semeador como... Tem várias aplicações aqui para o semeador, né? O semeador, ele pode ser o próprio Deus, né? Que está semeando a semente. Pode ser, né, uma referência ao próprio Senhor Jesus Cristo, tá? Cristo também, né, é um semeador, né? Pode ser uma referência também ao Espírito Santo de Deus, né? Como ele diz aqui, o Espírito Santo é um semeador. É ele quem inspira os semeadores e rega a semente plantada, né? Então, é o Espírito Santo que inspira os semeadores e é ele quem rega a semente que foi plantada. Agora, além do Deus Trino, que a gente acabou de citar aqui, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Deus, Cristo e o Espírito Santo, né? Fazem esse papel de semeadores, mas também, não é? Todo cristão deve ser um semeador. Então, se você é um cristão, se você recebeu a palavra de Deus no seu coração, se a palavra de Deus no seu coração brotou, germinou, cresceu, então você é um semeador, ou você deve ser um semeador, né? Eu vou pedir para a Simone ler para a gente aqui, Simone, Mateus 28, vamos ler aqui uns 2 ou 3 versículos, Mateus 28, 19 e 20, né? Olha, a Shelley está dizendo aqui pra gente o seguinte: hoje estamos assistindo em 4 pessoas o culto. Aí, tá vendo? Que bom! 4 pessoas assistindo com a gente, lá em Maringá de Minas, né? Que eles estão, né? Amém. Vamos lá. Então, Mateus 28, 19 e 20. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, segura aí. Então, olha só, aqui são palavras do Senhor Jesus para os discípulos, né? Aqui, essas palavras Jesus disse um pouco antes de Jesus ascender, né? Como a gente fala. Porque Jesus morreu, ressuscitou, né? Depois de haver ressuscitado, Jesus apareceu para os discípulos em um período de 40 dias, né? Em um período de 40 dias, Jesus fez algumas aparições para os discípulos, depois de haver ressuscitado, né? E depois Jesus, a gente diz, ascendeu, né? Quer dizer, subiu, né? É a ascensão de Jesus para junto do Pai. Mas um pouco antes de ascender aos céus, Jesus deu essa instrução aqui que a Simone acabou de ler aos discípulos. O que ele disse então? Simone, ele disse, ide, né? Fazei discípulos, né? Então Jesus falou aqui que eles deveriam fazer, Jesus já tinha feito deles discípulos, e esses discípulos deveriam fazer outros discípulos, né? Como diz aí, batizando-os, né? Tal, e ensinando-os, verso 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, né? Então aqui vamos ler outro versículo, que é Marcos 16, 20. Então você veja que o próprio Senhor Jesus deu essa missão, Jesus deu essa incumbência, essa tarefa para os seus seguidores. Então, se você é um seguidor de Cristo, né, se você é um discípulo de Cristo, você deve ser um semeador da palavra.
Você não está isento, né? Esse trabalho não é só para pastores, não é só para missionários, né? Tem gente que acha que é só os pastores, os missionários que estão aí pelo mundo é que devem semear, né? Semear a palavra de Deus, mas não. Se você é um cristão, a tarefa de semear a palavra também é tua. A responsabilidade também é tua, né? Quer ver? Olha só esse outro texto aqui que a Simone vai ler, que é Marcos 16, versículo 20. Marcos 16, 20. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Marcos 16, 20, né? É isso. E eles, tendo partido, pregaram a palavra por toda parte, né? Mas tem um outro versículo que eu queria ler aqui. Olha, aqui é o 15, né? 16, 15. Vamos ler aqui, Marcos 16, 15. E disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Olha aí, o que Jesus falou para os discípulos aqui? Ele diz aqui, né? Ide por todo mundo, né? Pregai o evangelho a toda criatura. Pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a nossa tarefa aqui, irmãos. A tarefa da igreja, a tarefa dos discípulos de Cristo é ir por todo mundo. É pregar o evangelho a toda criatura, a todas as pessoas. Aí Jesus fala, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. É bem claro, né? Como de simples assim, né? Quem crer será salvo. Porque quem crê também vai desejar receber o batismo, que é uma ordenança do Senhor Jesus. Então, quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado, né? Mas a tarefa da igreja é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, veja, gente, o nosso, como a gente estava falando aqui, né? O Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são semeadores. Mas todo cristão também deve ser um semeador. Por exemplo, nesse exato momento, eu estou semeando, né, a palavra de Deus no seu coração. Mas quando você fala da palavra de Deus para um vizinho, né, aí no prédio onde você mora, na rua onde você mora, quando você fala da palavra de Deus para um colega de trabalho, né, quando você fala da palavra de Deus no ônibus, no metrô, num salão de cabeleireiro, né, na fila do banco, enfim, quando você fala do amor de Deus, da palavra de Deus para alguém, você está semeando. Você é o semeador que está jogando, né? Espalhando, melhor dizendo, a semente, né? Então, veja, bom... Tem que ficam lá na Praça da Sé, né? Sim. Pregando publicamente. Tem gente que é corajosa, né? Tem pessoas Quando eu que passo pregam, lá, às né? vezes eu vejo pessoas lá com a Bíblia pregando. Eu falo, meu Deus, isso é realmente uma pessoa, assim, corajosa, né? De estar ali, a pessoa tá lá no meio daquelas pessoas passando para lá e para cá, e a pessoa tá se expondo ali. Realmente é de se admirar, né? Porque nós precisamos mesmo tentar fazer esse trabalho, né? Não assim, talvez você não tenha esse dom de ir lá na Praça da Sé pegar. Mas o nosso maior problema hoje, que a gente sempre conversa, é sobre a questão de nós retermos, né? A gente não fala tanto daquilo que Deus tem feito na nossa vida. A nossa tendência muitas vezes é reclamar, né? Às vezes a pessoa vem falar, ai, nossa, tá uma crise, a economia é isso, a economia é aquilo, e você, ao invés de você ter aquela oportunidade de já falar do evangelho, você acaba que sendo influenciado pelas pessoas. Você acaba que também criticando o governo, né, falando das impossibilidades, mas é nessa hora que a gente tem que ter, né, essa sensibilidade de falar, não, Deus está no controle. Você uma simples frase que você fale e você já está pregando o evangelho. Encontrar uma oportunidade. Uma oportunidade. Né? Mas a nossa tendência muitas vezes é ser influenciado do que influenciar as pessoas. Né? Por exemplo, a irmã Regina Amaral, ela escreveu aqui, ó, estou sem sair de casa, né, por causa da pandemia.
Mas Jesus prepara tudo, e tenho falado de Jesus pela janela. Olha que legal. Tenho falado de Jesus pela janela. Moro no primeiro andar e as pessoas param para falar comigo e falo de Jesus, né? Também, é isso Como aí. ela mora no primeiro andar, É isso o mesmo. pessoal para conversar com ela e ela fala de Jesus. E uma coisa interessante, gente, que a Simone comentando aqui me veio à mente, ela falou, por exemplo, do pessoal que prega na praça, né? Aqui em São Paulo, a gente tem a Praça da Sé, e realmente quando você vai lá, tem um pessoal lá pregando e tal. Mas assim, hoje, na Praça da Sé ainda, talvez eles consigam, né, resultados, porque é uma praça muito movimentada, né? Mas a gente precisa entender o seguinte, que as estratégias elas vão mudando, né? Antigamente se fazia muito isso, cultos nas praças, né? Hoje, se você for fazer um culto numa praça, a não ser que você tenha uma estratégia muito criativa, né? Tem gente que faz uma peça, leva lá o pessoal, faz uma peça teatral, aí depois entra com uma palavra, uma música. A gente já fez isso, né? A gente já fez isso, uma música e tal. Mas se você não tiver uma estratégia muito criativa, dificilmente as pessoas vão parar para te ouvir hoje em dia. Antigamente paravam, hoje não param muito. Mas, veja só, hoje nós temos uma outra ferramenta que é fantástica, que é o quê? Que são as redes sociais, né, gente? Nas redes sociais, todos nós podemos ser um evangelista. Todos nós podemos ser, né? Então, é o que, por exemplo, eu e a Simone, a gente está tentando fazer aqui, né? Nós nem temos, assim, um dom de evangelizar, né? O meu dom mais é para ensinar a palavra de Deus. O dom que Deus me deu é o dom que a Bíblia diz, o dom de mestre, o dom de ensinar a palavra. Eu não sou, assim, um evangelista, né? Na acepção da palavra, tá certo? Mas a gente tá aqui, né? Quase todo dia. Vocês estão vendo? Eu tô até com os olhos meio inchadinhos de sono. De uma forma ou de outra, a gente está tentando fazer o quê? Semear a palavra de Deus. Isso é usando as redes sociais, né? Por exemplo, nesse exato momento aqui, ó, a gente está com quase 60 pessoas, né? Eu poderia dizer até que a gente está com em torno de 60 pessoas, porque algumas pessoas estão com um monitor ligado, mas tem, como a Shelley falou, tem 4 pessoas assistindo, né? Então, dificilmente, se eu fizesse um culto lá na igreja do Tucuruvi agora, dificilmente eu ia ter mais que 10 pessoas. Né? Mas aqui nas redes sociais a gente tem praticamente 60 pessoas nesse momento acompanhando a gente, né? E então a gente está aqui semeando a palavra, é uma grande ferramenta, uma grande estratégia. E você, gente, com as suas redes sociais, também deve fazer a mesma coisa, né? Use as suas redes sociais para falar de Jesus, né? Cuidado para você não usar as suas redes sociais para ficar espalhando, né, como o pessoal fala, espalhando fake news, né? Notícias sensacionalistas que às vezes não tem base, não tem comprovação, né? Mas a pessoa fica espalhando pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, né? Então, use as suas redes sociais. Claro, né? Eu gosto muito de trabalhar com frases, com versículos, né? Quem me segue aí sabe, eu tenho os grupos aí no Facebook, eu tenho um grupo. Quem não está nos meus grupos, procure aí e entre, tá? Peça para entrar que eu te incluo lá. Eu tenho o grupo Frases, Versículos e Sermões, né? Eu tenho o grupo evangélico Cristo em Voz, tenho o grupo Amigos do Pastor Ronaldo Guedes Bezerra, tenho o grupo da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico Tucuruvi, né? Então, a gente está colocando versículos, mensagens escritas, né? Mensagens de vídeo, enfim. A gente está tentando semear a palavra de Deus. Então, essa é uma forma hoje em dia, irmãos, da gente ser um semeador, sabia? A gente usar as redes sociais, né? Eu de vez em quando postava algumas coisas sobre política, mas eu comecei a ter tanta, né, assim, contrariedade que eu resolvi parar, sabe? Eu tenho evitado, tô assim me concentrando mais mesmo na palavra de Deus, em textos, né, interessantes. Então é isso, né? Nós temos que fazer isso,
Porque você, como cristão, você é um semeador. Tá? Você é um semeador. Olha só, esse autor aqui, ele ainda... uma outra coisa que ele fala é que ser um semeador é um privilégio e uma obrigação. São as duas faces da mesma moeda, modo de dizer, né? Por um lado é um privilégio você ser um semeador, mas é também uma obrigação, né? É uma obrigação do cristão, tá? Ele diz aqui, o maior serviço que qualquer cristão pode realizar é semear a boa semente da palavra. Então, nós já sabemos que a semente é a palavra, você já entendeu, né? Quem é o semeador? O semeador pode ser Pai, o Filho, o Espírito Santo, mas o semeador também deve ser cada um de nós, tá? E a semente é a palavra de Deus, tá? Então ele diz aqui, qualquer cristão pode realizar, né? O maior serviço que qualquer cristão pode realizar é semear a boa semente da palavra, né? Pela sua vida, pelos seus lábios, pela literatura, né? Então você tem que semear a palavra de Deus, não só falando da palavra, mas vivendo a palavra, né? Vivendo a palavra. Então ele fala aqui, ministros, né? No caso, pastores, escritores, né? Professores, né? Como a minha esposa aqui, ela está fazendo um trabalho, né, lá na igreja, junto com a minha prima lá, com a Sheila. Então, é de sexta, é hoje, né? Toda sexta-feira à noite, ela reúne lá os juniores, né? As crianças ali da faixa de 10 anos, 9 anos, 8 anos por ali, e faz uma reunião no Zoom, né? Para ensinar a palavra de Deus para eles. Está semeando, gente, no coração das crianças, né? Então, pastores, professores, né? Pregadores leigos, né? Todos nós precisamos semear a palavra. Porque, olha só, esse autor diz assim, vida ou morte, céu ou inferno podem depender da nossa semeadura pessoal da boa semente do Evangelho. Olha que frase poderosa, gente, né? Vida ou morte, céu ou inferno, podem depender da nossa semeadura pessoal, da semente, que é a palavra de Deus, né? Que é o Evangelho, né? E deixa eu ver o que mais aqui que ele coloca aqui. Olha, agora uma coisa interessante também que eu achei aqui que ele colocou é o seguinte. Além disso, né? Tudo o que o semeador precisa fazer é semear. Está acima do seu poder fazer a semente brotar. Veja, não é sua função, preste atenção nisso, não é sua função nem minha fazer a semente brotar. Isso daí é papel do Espírito Santo de Deus. O nosso papel é lançar a semente. Lança a semente com sabedoria. Lança a semente com prudência, com sabedoria. E deixa que o Espírito Santo vai operar no coração da pessoa, né? Ele diz aqui, o único objetivo e obrigação do semeador é semear, deixando o Espírito Santo fazer com que o solo fértil abra milhares de bocas, absorvendo a semente e frutificando, tá? Então, quem vai fazer a semente brotar é o Espírito Santo. Você não precisa se preocupar com os resultados, né? Você precisa se preocupar em aproveitar as oportunidades e semear a palavra de Deus com sabedoria. Os resultados você deixa com Deus, né? Com o Espírito Santo, tá bom? Agora vamos lá, Simone, você lê pra gente, volta lá em Mateus capítulo 13. Agora vamos ver a explicação que Jesus dá para a parábola. Qual a explicação que Jesus dá para esses diferentes tipos de solo? Então, quais são mesmo os 4 tipos de solo que nós vimos aí? Quais são os 4 tipos de solo?
A irmã Ana Félix está dando um glória aqui, ó. Glória. Amém, né, irmã? Glórias a Deus mesmo, né? A Clarence Floriente também está com a gente, lá direto da França, né? Lá de Paris. É muito legal ter vocês conosco, irmãos. Maurício Gomes, ó, louvado seja Deus, não conhecemos, mas seja bem-vindo aí entre nós, né? Amém. Então, quais são os 4 tipos de solo mesmo? Beira do caminho, solo rochoso, espinhos e boa terra, né? Então vamos ver a explicação que Jesus dá. O próprio Senhor Jesus vai explicar. Versículo 18, Mateus 13, versículo 18 em diante. Olha só. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Isso, vamos um por um. Então esse aqui ele já está falando, né? Jesus falou o quê? Ó, lembra do primeiro tipo de solo? Preste atenção. São 4 tipos de solo, que representam 4 tipos de coração. Representam 4 tipos de atitude em relação à palavra de Deus quando ela é semeada. Tá? Então a primeira é aquela que o semeador lançou a semente, ela caiu à beira do caminho e vieram as aves do céu e comeram a semente. Jesus falou, essa daí é todos aqueles que ouvem a palavra e não a compreendem. Não compreendem a palavra. E aí vem, as aves aí representam o próprio adversário, né? Vem o maligno e, né, arrebata o que lhes foi semeado no coração. Né? O maligno, o diabo, rouba aquela semente que foi lançada. Tá? Esse autor aqui, ele diz assim, que esse ouvinte à beira do caminho, ele é o ouvinte com a mente fechada. É a mente fechada, porque, não sei se você percebeu, nesse tipo de solo aqui, a semente nem chegou a brotar, nem chegou a germinar, nem chegou a nascer. Antes de nascer, o maligno já veio e já comeu a semente, né? Por quê? Porque são pessoas que não compreenderam a mensagem. Não compreenderam a mensagem. Porque são pessoas que estão com a mente fechada, né? O Herbert aqui, ele diz o seguinte aqui, ó. Temos aqui representados os de superfície dura, né? Cabeça dura. Cabeça oca. Superfície dura, destituídos de percepção espiritual. Né? Tem pessoas que, infelizmente, a percepção espiritual delas é quase nula. Né? Tais pessoas, inclusive, olha só o que ele diz, tais pessoas podem ser religiosos e assíduos na igreja até. Mas a verdade recebida nunca satisfaz a alma, né? Nunca satisfaz a alma. A semente não pode penetrar, não pode germinar. Então, é comida pelas aves, entre aspas, né? As aves agentes aí do maligno, tá? Então, esse é o primeiro tipo de solo, gente. É o beira do caminho. Tem muito solo, né? assim. Você conhece alguém assim? Né? Conheço. Conhece alguém que a pessoa lança a semente, né? E ela nem entende, né? Não entende. Você fala, você acha que é melhor você nem gastar. Não conecta, né? Não conecta. E aí vem, né, o maligno e rouba aquela semente, né? Essa é o primeiro tipo de solo aqui, tá? Bom, nós vamos falar então sobre o segundo tipo de solo aqui. O segundo tipo de solo, vamos para o versículo agora, o versículo 20, né? Então a Simone vai ler para a gente, versículo 20. Mateus 13, 20. 13, 20. 20 O que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Olha aí, o segundo tipo de solo é o rochoso, lembra? A semente caiu
ela até, lembra que Jesus falou? Que ela até chegou a brotar, germinar, nascer, crescer. Mas o solo era rochoso, não tinha terra para se aprofundar a raiz. Aí veio o sol, não é isso que diz lá? Sim. Né? Veio o sol e queimou aquela plantinha. Então Jesus ele fala o que aqui? Que o que foi semeado em solo rochoso, ele diz aqui, é o que ouve a palavra e a recebe com alegria. Porque tem gente que é assim. Né? Ele recebe com alegria. Até o autor aqui, ele fala que é o ouvinte com a mente emocional. Olha que interessante. Eu achei interessante essa aplicação que ele faz aqui. O primeiro é a mente fechada. O solo à beira do caminho é a mente fechada. O solo pedregoso, rochoso, é a mente emocional. Tem pessoas que são muito emocionais. Ele aceita fácil o evangelho. Você nem tem muita dificuldade para pregar para ele. Né? Ele até fala aqui, ó. Temos aqui uma pessoa facilmente excitada e entusiasmada, né? Bem conhecida daqueles que pregam o evangelho. Sua adesão à verdade é apenas superficial. Tem gente que você não tem muito trabalho, né? Você fala, às vezes, você quer aceitar Jesus? Ah, quero, claro. Você quer receber? Quero. Não tem vergonha de falar, não quero tem, sim. Só que às vezes é uma coisa superficial, é só emoção. Entendeu, gente? Então, é isso que ele fala aqui, ó. Ouve a palavra e recebe logo, com alegria, mas não tem raiz. Por que não tem raiz? Porque o solo é pedregoso. E aí e diz aqui, ó, sendo antes de pouca duração. É de pouca duração essa aqui. Começa uma lutinha e acabou. Porque o sol, lembra que o sol saiu e queimou a plantinha? O que o sol representa? No solo anterior, as aves representavam o inimigo, né? Aqui o sol representa o quê? A angústia, a perseguição, as tribulações. E aí a pessoa se escandaliza. A pessoa tropeça, né? Então, porque, veja, o sol, né, das provações, das perseguições, das dificuldades, vão vir sobre todas as pessoas, né? Então essa pessoa aqui, ela recebe com alegria, aquele entusiasmo, né? Aquela emoção, mas aí alguém começa a criticar ela porque ela virou crente, né? Às vezes alguém dentro de casa até, o marido, a mulher, o filho, a mãe, o pai, né? Começa a pressionar, começa a criticar, né? Começa a haver um ambiente desagradável, ou algum amigo de trabalho começa a zombar, né? Ou a pessoa começa a enfrentar alguma angústia, alguma luta, é o sol quente que está provando. Está provando aquele tipo de solo, né? E aí o que acontece? A pessoa termina, né, sendo queimada por esse sol, né, por essa tribulação, por essa perseguição, e aquela plantinha se seca e morre, tá? Então, já vimos dois tipos de solo. Qual que é o terceiro tipo de solo? Agora é o versículo 22, né? É isso? Espinhos, 22, é Mateus 13, 22. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífero. Olha aí. E o que foi semeado entre os espinhos, lembra? Também. Brotou, germinou, cresceu, né? Virou ali uma plantinha, mas aí estava entre os espinhos. Tinha muito espinho ali em volta daquela plantinha. E aí os espinhos a sufocaram. Aí Jesus falou, esse daí é o que ouve a palavra, né? A semente até brotou, até germinou, até chegou a crescer. Mas os espinhos sufocaram. O que são os espinhos? Né? Os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra. E ela fica sem dar frutos, né? Aqui nesse comentário, aqui ele fala que esse terreno espinhoso é a mente inconstante. A mente inconstante.
né? A semente se apossa, mas essa posse é disputada por um tríplice antagonismo, né? São permitidas forças contrárias à natureza da semente. Quais são essas forças contrárias? Os cuidados desse mundo, né? A sedução das riquezas e as demais ambições, né? Porque, gente, servir a Cristo é uma vida de renúncia, viu? Para você ser um discípulo de Cristo, você vai precisar renunciar a muita coisa, né? Não dá para servir a Deus e aos prazeres, né? Entendeu? Então aqui, o problema desse daqui é esse, os cuidados, né? Os cuidados dessa vida. Veja, todos nós, né, temos que nos ocupar dos cuidados desse mundo, né? Trabalhar, batalhar, resolver as pendências, né? Só que a gente não pode deixar que esses cuidados desse mundo sufoquem a semente, sufoquem a plantinha que brotou aqui dentro de nós, né? Só que tem gente que deixa a correria do dia a dia, os cuidados dessa vida, é tanta coisa, né? Aí às vezes a gente, né? Aí você sente falta de um irmão ali congregando. E aí, irmão? Saudade de você não tem vindo. Tô correndo muito, pastor. Trabalhando demais. Trabalhando muito, né? Muita coisa para cuidar, para resolver, né? Então, quer dizer, deixa que os cuidados do mundo, os cuidados dessa vida, que são legítimos, não são ilegítimos, mas deixa que essas coisas sufoquem a semente da palavra de Deus, né? Ou também a sedução das riquezas também, né? Porque as pessoas até aceitam o evangelho, mas, sabe, gente, a sedução, né, das coisas dessa vida, né? É tão assim, como diz forte. A palavra, sedutor, né? Forte. Sedutora, né? É uma coisa que, como é que fala? É aquela palavra que o pessoal diz, puxa, esqueci agora. Que acontece até quando uma pessoa tenta seduzir, é o assédio, né? Assédio, isso, o assédio, né? Essas coisas elas assediam, né, a gente, né? As riquezas, tudo o que muitas vezes... A concupiscência dos olhos? Também, né? Tem esse texto que fala sobre o desejo dos olhos, a soberba da vida, né? O desejo da carne, né? Mas não só isso, né? Veja, às vezes também são coisas, não são coisas ilegítimas também. Mas a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Veja, não é ilegítimo um cristão, a gente já falou sobre isso, não é ilegítimo um cristão ter posses materiais, mas tem que tomar cuidado para não ser seduzido por essas coisas e essas coisas tomarem o lugar de Deus na nossa vida, né? Então ele fala que a sedução das riquezas, né? E as demais ambições, outras ambições terminam sufocando a semente. E aí ela não produz, não frutifica, melhor dizendo, né? E aí, verso 23, Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, 60 e 30 por 1. Isso, e aí tem o quarto tipo de solo, que é a boa terra. Esse daí é o que a gente precisa ser, né, irmãos? Esse é o tipo de solo que o nosso coração precisa ser, né? Deve ser. Porque esse aqui é a boa terra. Esse é aquele que ouve, né? Ouviu a palavra, entendeu, compreendeu a palavra e frutificou. Alguns frutificam a 30, que é uma frutificação, digamos, baixa, mas está frutificando, né? Outros frutificam a 60, que é uma frutificação média, mas estão frutificando. E o outro, que é o ideal, frutifica a 100 por 1, que é uma frutificação alta. Para cada semente, outras 100 sementes, né? Então tem alguns que é para cada semente 30, outros para cada semente 60 sementes.
e outro para cada semente, 100 sementes. Então você tem uma frutificação baixa, uma frutificação média e uma frutificação alta. Né? Mas, seja como for, é uma boa terra, está dando fruto. Ouviu, compreendeu a palavra. Né? Exatamente. Então, gente, terminando aqui, ó, preste atenção, terminando aqui, esse autor ele faz aqui a seguinte colocação, né? A pergunta prática é: qual tem sido a sua ou a minha produtividade na vida? Né? Na verdade, eu diria o seguinte, a gente tem que fazer uma pergunta anterior a essa aqui, que é a seguinte: qual tipo de solo é o teu coração? Você, né, é a pessoa que você é o tipo de solo beira do caminho ou mente fechada? Você é o tipo de solo rochoso ou mente emocional? Você é o tipo de terreno espinhoso ou mente inconstante? Ou você é o tipo de solo boa terra, que é a mente firme e compreensiva? Que tipo de solo é o teu coração? Que tipo de solo é o teu coração? Primeiro você tem que pensar nisso. Né? Você deve, com a ajuda de Deus, evitar que o seu coração seja beira do caminho, solo rochoso e espinhoso. Você deve, com a ajuda do Espírito Santo, trabalhar no sentido de que o seu coração seja uma boa terra, onde a semente caia, brote, germine, cresça e frutifique. Né? Esse é que deve ser o terreno. Agora, veja só que interessante, se você pensar, só 25% da semente que caiu na boa terra, né? Porque são 4 tipos de solo. Os 3 primeiros tipos de solo não foram para frente. Só o último foi para frente. Então, fazendo aqui uma conta, né, uma estatística, né, 75%, 3/4, né, 75% da semente não deu resultado. Apenas 25%, 1/4, né, da semente lançada que deu resultado. Então você veja, irmãos, que nem todos, para quem a gente falar, né, nem todos, é por isso que a gente diz, né, o trabalho é do Espírito Santo de convencer. Mas a gente tem que entender também que nem todos para os quais nós vamos falar vão ser boa terra, né? Nem todos, tá? Mas nós precisamos ser, né? Eu e você, nós precisamos ser boa terra. E aí, sendo boa terra, aí vem essa questão aqui, que eu vou terminar com ela. Qual tem sido a sua ou a minha produtividade na vida? A 30/1, o que você tem produzido? A 30/1, ou seja, uma produção moderada. A 60/1, né, uma produção mais animadora, né? Ou a 100/1, que é um retorno notável, maravilhoso e que glorifica a Deus, né? Enfim, exalta o nome do Senhor. Então, qual tipo de frutificação tem sido, né? Tem dado a sua vida, né? Tem dado a minha vida, tá? Isso é o que a gente tem que pensar. Amém, gente? Então, amém. Essa é a parábola do semeador, né? Espero que você tenha entendido, que você tenha gostado, né? E nós vamos terminar aqui, né, nessa manhã. Já que hoje é sexta-feira, né, irmãos? Vamos cantar um louvor antes? O tempo está meio avançado aqui, mas vou pedir para a Simone cantar um louvor aqui, né? Vamos aproveitar, né, que hoje é sexta-feira, o último dia da semana. Vamos cantar mais um louvor, depois nós vamos orar, né, por você, pelos seus pedidos aí de oração, tá bom? Vamos louvar a Deus. Digno da minha vida, tu és Senhor.
Graças a Deus, né? Muito bem, gente. Então nós vamos aqui orar, né? Pelos pedidos de oração. Gente, são muitos pedidos de oração, tá? Então a gente vai orar aqui assim de uma forma um pouco mais geral, tá? Mas eu sempre gosto de dizer, quando você escreve o seu pedido aí, Deus já está ouvindo a tua oração. É verdade. Tá? Né? Você escreveu aí, né? Creia nisso. Deus já está ouvindo o seu, né? Já está lendo, já está ouvindo o seu clamor aí, tá bom? Mas mesmo assim nós vamos orar aqui. Hoje nós vamos orar pelo David Moura, não sei como é que eu pronuncio o nome dele, está com Covid. É um pedido do Carlos Damásio, aquele irmão lá de Juazeiro que está sempre com a gente. Aqui é Gilvan e Sandra casamento, né? E esse Gilvan aqui, ele está com depressão e vai doar um rim para a filha, né? Um pedido aqui de uma irmã que mandou para a gente. E também pelo Fernando Machado e esposa, tá? Nós vamos orar por esses pedidos, mais os pedidos que vocês estão fazendo aí, né? Por exemplo, a irmã Isabel Basílio, que está com a gente desde Portugal, ela está pedindo, né? Ela tem sempre pedido oração pelo seu casamento, né? Para Deus restaurar o seu casamento, sua Amém. Família. Vamos orar. Tem várias pessoas pedindo por restauração na família, né? Vamos orar. E por questões de enfermidade, tá? A Regina Nascimento está pedindo oração pela vida espiritual dela, tá? Então é isso, né? Vamos orar, gente, Amém. Pelos seus pedidos de oração nessa manhã, amém? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, muito obrigado por esta semana abençoada, por esses dias de meditação na Tua Palavra, de comunhão com os nossos irmãos. Obrigado, Pai, porque tem sido dias realmente edificantes e de aprendizado, Pai. Que possamos realmente, como foi dito ontem, possamos cada dia edificar a nossa casa sobre a rocha que é o Senhor Jesus. Nós colocamos diante do Senhor os pedidos de oração desta manhã. São vários os pedidos que os irmãos colocaram aqui e nós apresentamos especificamente a vida do Davi Moura. Visita a sua vida, Senhor. Ó Deus, liberta ele desta enfermidade. Em nome de Jesus. Oramos pelo Gilvan e Sandra, pelo seu casamento. Deus, pedimos, Pai, que o Senhor possa cobrir este casamento com as tuas mãos poderosas, trazendo, Senhor, sabedoria para que haja, Senhor, entendimento, Senhor, diálogo, compreensão. Deus, abençoa também, Pai, a vida do Gilvan, que está com depressão, Senhor, e também vai fazer uma doação de rim para sua filha. São tantas lutas, Pai, dentro de uma família, Deus. Tantas batalhas, Pai, mas oramos pela Tua misericórdia, meu Deus, para que o Senhor possa estar alcançando essas vidas e trazendo alívio e refrigério para as suas almas. No nome de Jesus, e trazendo o consolo, Pai, trazendo saúde emocional, Deus, e abençoando, ó Pai querido, esta cirurgia que Ele fará em benefício da sua filha, Senhor. Coloca as Tuas mãos, meu Deus, sobre esta família nesta manhã, especificamente. Nós oramos, em nome de Jesus, oramos pelo Fernando Machado e sua esposa, oramos pela nossa irmã aqui também que pediu a oração pelo seu casamento. Deus, nós oramos, Pai, pelas famílias, pelos casais, oramos pela vida dos seus filhos, oramos por suas famílias. Deus, a palavra do Senhor diz que Satanás veio para roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio para dar vida e vida em abundância. Que o Espírito de Deus possa estar, Senhor, dentro desses lares, ministrando, Senhor, sobre estas famílias, guardando, cuidando, protegendo, livrando de todo mal. Que o Senhor possa estar ministrando na vida desses casais. Que o Senhor possa estar trazendo sabedoria, possa estar trazendo, Pai querido, a restauração. Em nome de Jesus nós oramos.
Deus, que o Espírito do Senhor possa estar trabalhando na vida desses casais, em nome de Jesus. E assim nós oramos por todos os pedidos de oração, por problemas de enfermidades, por problemas financeiros, situações econômicas, situações de relacionamentos, causas impossíveis. Deus, nós apresentamos diante do Senhor nesta manhã, ó Deus, e oramos, ó Deus, crendo, ó Deus, que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Deus, visita essas vidas, guarda e abençoa. Nós oramos nesta manhã e oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Graças a Deus, né? Então, é isso daí. Chegamos ao final de semana. Nós desejamos a todos uma ótima sexta-feira, tá? Um ótimo sábado também, né? E um ótimo domingo, tá bom? Domingo, inclusive, Dia dos Pais, né? Já comprou aí o presente do seu pai? A gente não sabe, né? Nessa pandemia, mas talvez, quem sabe, vocês vão almoçar juntos aí com a família, né? Gente, domingo, então, Dia dos Pais, às 10 horas da manhã, eu convido você para participar, né, do culto da igreja do Tucuruvi. Nós estaremos lá na igreja, no nosso local lá no Tucuruvi, e o culto será presencial, né? Os irmãos que puderem ir, que quiserem ir no próximo domingo, a gente está pedindo, fale com o irmão Danilo, líder do Ministério de Obreiros, dê o seu nome para ele. A gente tem um número limitado de vagas, né? Porque a gente precisa manter distância entre as cadeiras e tal. Então, dê o seu nome, tá bom? E participe conosco domingo às 10 horas da manhã, o nosso culto presencial e online também, tá? Se você não pode ir, se você não irá, né, presencialmente, ao menos assista conosco às 10 horas da manhã o culto que vai ser transmitido pelo Facebook, pelo YouTube, tá bom? Então, é isso daí, gente. Bom Amém. Final de semana e Deus abençoe. Deus abençoe. Bom final de semana. Aproveite aí o seu final de semana para descansar um pouco, né? Sair um pouco, passear um pouco. E domingo nós estamos juntos novamente, em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe, queridos. Amém, gente. Amém. Paz.